Olá, todas e todos. Eu sou o professor Maurício Polidoro, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, e também sou pesquisador do grupo de pesquisa Saúde, Ambiente e Desenvolvimento, junto com um colega da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e atualmente também professor no programa de pós-graduação em Saúde da Família da Fundação Oswaldo Cruz. E hoje a gente veio falar aqui um pouco para vocês, nessa capacitação das coordenadorias regionais de educação, sobre essa nova plataforma, a plataforma CIPAV mais SINAM, de notificação de acidentes e violências em instituições de ensino do Rio Grande do Sul. Então, já agradeço também o convite da delegada Sônia pela confiança em a gente conversar um pouco sobre esse novo desafio que está sendo colocado, entre tantos outros que estão sendo aí postos durante esse período para o nosso cotidiano de trabalho. O roteiro que a gente vai ter aqui, então, nessa aula, primeiro eu vou apresentar um pouco dos antecedentes e experiência institucional em relação ao enfrentamento da violência, algumas evidências científicas e institucionais sobre a questão da violência. Depois eu vou trazer um pouco do histórico da construção dessa plataforma, de como ela se estrutura, qual é o objetivo dela, e um pouco das necessidades institucionais, né, desse engajamento que vai ser necessário para que esse projeto seja bem sucedido e a gente consiga compreender e enfrentar a violência no espaço escolar. Antes, eu gostaria de trazer para vocês algumas das nossas experiências de pesquisa, né, de enfrentamento desses desafios nas nossas instituições. Então, a plataforma, né, a ideia dessa plataforma de notificação, ela nasce das discussões do nosso projeto, que foi financiado desde 2017 até abril deste ano pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, a FAPERGS. Então foi um projeto conjunto entre o Instituto e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul, junto com o pessoal do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, também com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, em que nós trabalhamos com os dados epidemiológicos de violência interpessoal e autoprovocada no Rio Grande do Sul. Também realizamos algumas capacitações e uma das produções, né, duas das produções desse projeto foram essas que vocês observam aí. O primeiro, que é a situação da violência contra a população negra, LGBT, indígena em situação de rua, foi publicado em 2018. O outro é um relatório técnico que faz análise da situação dos tipos de violência que nós publicamos esse ano. E, recentemente, esse documento que nós traduzimos da Organização Mundial da Saúde, que trata da saúde sexual, reprodutiva, dos direitos humanos e a lei. Então, são 3 documentos bastante interessantes para quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre esse tema, e eles estão disponíveis aqui nesse site que eu coloquei no início da apresentação, o nosso grupo de pesquisa, que é o www.sad.eco.br. Lá tem várias informações sobre as nossas produções e também o acesso a alguns cursos online que nós disponibilizamos nesse site lumina.urgs.br. Então, um dos cursos é um curso sobre a Política Nacional de Saúde LGBT. Então, nesse curso, alguns conceitos essenciais sobre diversidade de gênero, diversidade sexual estão presentes. São cursos gratuitos que estão disponíveis nessa plataforma da universidade e são cursos que não têm tutoria, não têm período de inscrição. Então, a qualquer momento, vocês podem acessar, se inscrever, realizar o curso, enfim. O da saúde LGBT são 30 horas e 2 módulos, e esse da notificação de violências, que é um curso intermediário, também de 30 horas, em que nós apresentamos os conceitos essenciais e como se aplica, né, a notificação da violência no SINAM. Existem algumas mudanças, né, algumas adições de campos na notificação de violência no espaço escolar que a gente vai ver mais no final dessa apresentação, mas esse curso ele é importante para ter uma dimensão geral sobre esse processo da notificação de violência. Uma outra coisa bastante interessante que tem nesse mesmo portal Lumina são os podcasts.
Então, existem vários podcasts disponíveis nessa plataforma sobre os mais diversos temas, e 2 que nós trabalhamos mais próximos. Um deles é o Atuação Podcast, onde nós debatemos diversos assuntos. Um dos episódios é sobre violência contra crianças e adolescentes durante a pandemia, com uma representante da Unicef, está lá disponível nesse site. E o outro é o Transverso, que tem vários assuntos relacionados ao gênero e diversidade sexual, que são temas que estão aí no dia a dia do ambiente escolar. Então, algumas evidências, né, da necessidade que a gente precisa enfrentar e compreender a violência, quem nos traz é a professora Maria Cecília Minaio. Então, a Maria Cecília Minaio vai colocar que a violência, por ser um fenômeno sócio-histórico, ela não é em si uma questão de saúde pública e não é um problema médico típico, mas ela se transforma, né, fortemente num problema de saúde devido aos seus desdobramentos. Então, a violência, ela causa morte, lesão, trauma físico, agravos mentais, emocionais e espirituais. A violência, ela diminui a qualidade de vida das pessoas e das coletividades. Porque a violência, ela, embora possa afetar um indivíduo, esse indivíduo eventualmente tem famílias, tem amigos, tem a comunidade, e também, que também sofre quando o indivíduo é vítima de violência. E a violência exige, então, uma readequação, né, da organização tradicional do serviço de saúde, mas aqui também a gente está assumindo que a escola, como um ambiente também propício para a violência, né, de convivência coletiva, então ela também precisa de uma readequação e uma organização para poder fazer esse enfrentamento. E a violência, ela coloca novos problemas, né, para o atendimento tanto na saúde, mas também do papel da gestão escolar, dos professores, que é isso, que essa capacitação, imagino eu, também vai fazer a gente refletir, pensar e agir, né? E a violência, ela evidencia a necessidade de atuações específicas, interdisciplinares, multiprofissionais, intersetoriais e engajada com a comunidade, né, com a comunidade externa da escola, com os representantes da escola. Então, a violência não é um problema que a gente consegue enfrentar sozinho a escola, sozinho a saúde ou sozinho a justiça. Então, precisa de uma articulação em rede entre diferentes profissionais de diferentes formações. E o Centro de Controle de Doenças norte-americano, o CDC, ele propõe para a gente interpretar, né, os impactos, a gravidade das lesões na pirâmide das lesões. Então, aqui na base é basicamente onde as escolas, a maioria das escolas estão hoje, né? Então, a violência, ela ocorre de diferentes gravidades, né? Mas ela não tem registro, ou as escolas mantêm um registro que não se conecta com outros sistemas de informação. Então, isso dificulta uma análise técnica epidemiológica e, por conseguinte, dificulta a delimitação de políticas públicas, enfim, de ações mais diretas de redução. Então, a gente precisa registrar as violências para que a gente possa, então, ter uma noção da gravidade. E a violência ela vai poder ser enfrentada, dependendo da gravidade dela, das mais diversas formas. Então, na unidade de saúde, no consultório médico, então, às vezes, a violência implica em problemas de saúde mental, às vezes uma consulta no médico psiquiatra ou no psicólogo pode apoiar. Em alguns casos é necessidade de recorrer ao serviço de urgência e emergência, em alguns casos é necessário a hospitalização, em outros casos mais extremos de gravidade leva à morte. Mas, em comum a essas gravidades é o impacto, para além daqueles que a gente já falou, para o indivíduo, né, é o impacto econômico, né? Então, o estudo do Fundo para Crianças do Brasil indicou que 7 trilhões de dólares é o valor do impacto econômico da violência contra crianças no mundo todo, né? Considerando que crianças traumatizadas pela violência desde pequenas, elas tendem a possuir e desencadear outros problemas de sociabilidade na vida adulta, e isso prejudica a sociedade como um todo. E um estudo do Atlas da Violência indica que 6% do produto interno bruto do Brasil foi perdido em 2017. Ou seja, se a gente considera que 10% é o esperado do PIB para ser destinado para a educação e para a saúde, a gente está falando de 6%, é mais da metade
que poderia estar sendo investido em serviços de bem-estar da sociedade, mas que são perdidos nesses gastos de segurança pública, no sistema prisional, no sistema de saúde, para tentar conter esses efeitos da violência. Então, a violência, lidar com a violência indiretamente, a gente também poupar recursos para que possam ser investidos no bem-estar da população. E a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, ela vai nos dizer, vai nos indicar, né, como a gente consegue compreender a violência como um problema de saúde pública. Então, ela vai dizer que a violência, ela é o uso intencional de força ou de poder físico, ameaçado ou real, contra si mesmo, outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade, que resulta ou tenha alta probabilidade em resultar em ferimento, morte, dano psicológico, mau desenvolvimento ou privação. Então está grifado aí ameaçado ou real, e isso é importante aqui no nosso curso, na nossa compreensão da plataforma, porque a notificação da violência, ela vai se dar na violência que é confirmada, né, que ela é real, que é possível que a gente identifique e não refute, mas a violência notificada, ela também poderá ser de suspeitas, né? Então, às vezes, alguém da gestão escolar, os professores, os funcionários da escola notam que alguém está sofrendo uma violência, mas não tem certeza, mas tem informações suficientes para inserir essas informações no sistema. Então isso é importante, por quê? Porque às vezes aquela suspeita é real e ocorre de fato a violência e eventualmente ela pode ser mortal ou de alta gravidade, como a gente viu na pirâmide anterior, e isso pode afetar o sujeito. Então é muito importante a gente notificar no nosso sistema, da nossa plataforma, que não é um sistema de denúncia, que não tem ligação nenhuma com a polícia, né, notificar a suspeita, porque a recorrência, né, ou a violência que ocorre novamente, ela pode ser de uma gravidade letal. Então nós precisamos estar muito sensíveis em relação às nossas suspeitas de violência, ameaçada ou real. E o Brasil tem um corpo legal, institucional, que nos garante na proteção tanto das crianças, dos adolescentes, mas também como das pessoas com deficiência, a população negra, as mulheres, as pessoas LGBT. Então, por exemplo, a nossa Lei 431, de abril de 2017, que vai estabelecer lá a garantia de direito da criança ou do adolescente vítima ou testemunha da violência. Então, vai alterar o Estatuto da Criança e Adolescente para garantir que a criança ou adolescente que sofreu violência, ela não seja submetida a vários questionamentos e sofra novas violências, né? Então, quem tiver interesse em realizar o nosso curso de notificação de violências vai ter acesso, por exemplo, a um podcast onde a gente trata especificamente do processo de acolhimento, né? Então, o acolhimento, ele não pode provocar uma nova violência nessa pessoa que se suspeita ou é uma vítima confirmada de um episódio de violência. Então a gente tem aí o decreto 9.603, que vai regulamentar a lei 13.431, que vai estabelecer essa garantia da criança ou do adolescente ou da testemunha de violência. Então a gente vai ter também a lei federal 13.819, da Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio, que também é um problema grave que hoje a gente enfrenta com as nossas crianças e os nossos adolescentes, que provavelmente o pessoal da Vigilância em Saúde vai tratar desse tema. Nós temos também uma portaria do Ministério da Saúde que diz que a violência ela é de notificação compulsória, ou seja, a violência ela obrigatoriamente precisa ser notificada pelos serviços de saúde público ou privado, mas também pelo Conselho Tutelar e pelas instituições de ensino em todo o território nacional. Então é isso que essa plataforma vai nos ajudar a cumprir a legislação e aos marcos institucionais do nosso país. Então, o nosso objetivo aqui na nossa plataforma é implementar um sistema de informação de notificação de violência interpessoal e autoprovocada e também de acidentes em estabelecimentos de ensino públicos ou privados no Rio Grande do Sul. Então, no sistema de saúde, a ficha ela é em papel.
As escolas também vão ter a opção de fazer o preenchimento inicial no papel, caso não tenha condições de acessibilidade à internet, ou as condições no momento da acolhida do estudante não permita isso. Mas nós temos aí uma experiência inédita no nosso país, que é essa oportunidade de digitar diretamente no sistema, na nossa plataforma Cipave mais Sinan, que depois a vigilância, né, a Secretaria de Saúde, a vigilância epidemiológica de cada município onde estão inseridas as escolas, vão fazer o lançamento dessa informação no Sistema Nacional. Ou seja, vai inserir essa criança, esse adolescente no rastreio do sistema e serviço de saúde. Então, uma violência, às vezes, que o professor identificou que a criança chegou com alguma lesão na escola e que é inserida ali no sistema pela gestão escolar, eventualmente essa violência ela se concretize e leve a uma hospitalização, a vigilância da saúde vai lá verificar que a escola foi sensível e já havia sinalizado essa possibilidade de violência. Então a escola ela entra como uma instituição que vai reforçar a proteção das crianças e dos adolescentes. Então, nossos pressupostos dessa plataforma é o quê? É de expandir e solidificar, né, a notificação de violência no Sistema de Informação Nacional de Agravos de Notificação, e aqui especificamente na área de educação, exatamente por nós reconhecermos que o espaço escolar é um espaço onde a violência se manifesta. Aqui a gente busca adaptar a ficha, então nós temos a ficha original da saúde, nós expandimos ela com algumas características da educação que a gente vai ver com mais calma depois. E a gente propõe aqui também, de uma maneira inédita, uma nova ficha de registro de acidentes na comunidade escolar. Então, acidentes que ocorrem dentro da escola ou no entorno da escola, que aquelas instituições que já aderiram ao CIPAV mais antes, preenchiam aquele censo semestral, agora têm a oportunidade de preencher uma ficha de registro de acidente muito mais completa nessa nova plataforma. Então a gente vai atender as mais diversas legislações, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, a proteção da mulher, o Estatuto do Idoso e também as pessoas com deficiência. Isso é algo recente, né? Como a própria Organização Mundial da Saúde reconheceu a violência como um problema de saúde pública só na década de 2000, o Brasil, a partir de 2006, vai implementar a vigilância da violência e de acidentes no Brasil. Então, só em 2009 que vai passar a integrar um sistema de notificação, assim como existe do HIV/AIDS, da tuberculose, ou um sistema de informação da mortalidade, de nascidos vivos. Então, o Brasil vai reconhecer em 2009 que a violência é um problema grave e que precisa ser monitorada para ser compreendida e enfrentada. Em 2011, passa a ser compulsória, né, ou seja, obrigatória a notificação em até 24 horas de tentativas de suicídio de violência sexual. Então, a escola é um lugar muito propício para se identificar essas tentativas de suicídio ou onde pode ocorrer uma tentativa de suicídio e também de violências sexuais. Então, isso é uma notificação compulsória. Claro que a escola, nessas situações, ela entra em contato diretamente com o serviço de saúde, mas ela pode ajudar, então, através da plataforma, para proteger essas pessoas, essas crianças nessas situações. Em 2014, foi incluído os campos identidade de gênero e orientação sexual, que são dois temas que em outra aula também a gente vai tratar desse assunto, e são importantes na atualidade, assim como a questão da raça, porque são marcadores, né, desses sujeitos, a identidade de gênero, a orientação sexual e a raça das pessoas, porque são marcadores que fazem essas pessoas serem mais suscetíveis a violências, enfim, a discursos de ódio, violência psicológica, enfim, são coisas que a gente vai tratar mais para frente. Então, nós temos aqui o Sinan Saúde, que é aquele que vai ser preenchido nos sistemas de informação em saúde, a unidade básica de saúde, os hospitais. E nós temos aqui agora também o nosso Cipave mais Sinan, que nós reproduzimos aquilo que existe no Sistema Nacional e atualizamos, né, aperfeiçoamos eles para o nosso contexto de escola. Então, qual é o caso? O que define uma notificação? O que eu vou notificar? Como eu sei qual o caso que vai ser notificado? Pela descrição do caso. Então, nós vamos notificar aqui na plataforma todo caso suspeito ou confirmado de violência
em estabelecimentos de ensino contra mulheres e homens de todas as idades no estado do Rio Grande do Sul, que é essa definição aqui do meio, CEPAV mais SINAM. Então, toda violência que ocorreu dentro da escola e que foi capturada pela gestão da escola, pelos professores, ela pode ser lançada e deve ser lançada nessa plataforma. E a definição de acidente é o quê? Acidente, considerado como evento não intencional, né, geralmente danoso, podendo ou não causar algum comprometimento físico-mental em integrantes da comunidade escolar de todas as idades, em circunstância de deslocamento para a escola ou a partir da escola, além de quedas na escola ou no entorno e outros tipos de acidente. Então, o acidente é aquilo que não foi planejado, ocorreu e no deslocamento para a escola ou da escola, né, ou dentro da escola, e isso é importante para a gente, enfim, compreender essas características também de quem frequenta a escola, do entorno da escola, porque isso pode, por exemplo, ser utilizado como base de argumento para a mudança das características do trânsito do entorno, ou justificativa para determinada obra ou reforma do entorno na própria escola, enfim. A gente aqui, o nosso objetivo é gerar informações que sejam tecnicamente qualificadas e que nos dê argumentos para propor mudanças nessa realidade que a gente está tentando compreender. Então, a nossa plataforma ela foi lançada no início do ano, um pouco antes da pandemia, teve uma grande repercussão na mídia local, e é um desafio que está posto aqui para todos nós, nesse contexto, além, né, do próprio contexto da pandemia, de todas essas atividades online. Então, a gente sabe que hoje, por exemplo, a violência no meio digital, ela deve ter provavelmente crescido, assim como as tentativas de suicídio, as lesões autoprovocadas. Então, nesse contexto que a gente está, isso vai exigir daí uma outra forma de sensibilização, né? É um momento de transição também para essa nova realidade que a gente está tentando assimilar no contexto da Covid. Então, essa é a ficha original, né, da saúde, é uma ficha com mais de 50 campos, e que os estabelecimentos de saúde utilizam. Então, nós pegamos essa ficha e adaptamos para nossa ficha online. Eu vou abrir aqui para a gente dar uma olhada rapidamente, porque vocês vão conseguir ter acesso a essa ficha em outra oportunidade. Deixa eu colocar aqui. Então, aqui é um PDF que foi gerado da nossa ficha de notificação na escola. As escolas que fizerem o lançamento direto no sistema vão ver essa estrutura, e alguns campos vai ter um completar ou de clicar, não vai precisar digitar, né? Então, alguns campos aqui que vão, como, por exemplo, município, enfim, outros campos que a gente vai ver ao longo da ficha vão ter opções de autocompletar no próprio sistema para evitar esse tempo de ficar digitando. Então, aqui eu estou só apresentando para vocês uma visão geral dessa ficha. Então, ela começa com os dados gerais, então, algumas coisas estão em branco aqui, mas no sistema já vão estar auto-preenchidos, por exemplo, o tipo da notificação que vocês não vão preencher, mas os dados gerais vão ser os dados, por exemplo, de quando foi feita a notificação, o município, aqui no caso da nossa unidade notificadora, vai estar no sistema automático, que é um estabelecimento de ensino, o nome do estabelecimento de ensino, código INEP, IDT da escola, essas questões vão estar já automaticamente preenchidas, porque cada usuário da escola vai ter acesso apenas à sua escola. E a data que ocorreu a violência. Então, às vezes a gente tem conhecimento da violência que ocorreu numa outra data, às vezes 15 dias, uma semana atrás. Então, aqui vai entrar a data da violência. E aqui, notificação individual, que são as informações sobre a pessoa em situação de violência. Então, o nome, a data de nascimento, a idade, o sexo, se é gestante ou não, a raça, cor que a pessoa autodeclarou, a escolaridade dela, o CPF da pessoa, o número de referência do estudante, se for estudante, da escola, o nome da mãe,
informações do responsável e depois entra aqui os dados da residência da pessoa, como o município, o distrito onde vive, o bairro, o nome da rua, o número, o complemento. Alguns campos, por exemplo, geolocalização, vários outros campos não são campos que nós preencheremos, porque como eu disse que é uma ficha que não pode ser alterada a original, que pertence ao Ministério da Saúde, então alguns campos estarão travados e não serão necessários vocês digitarem, vocês poderão deixar em branco. E às vezes alguns campos não vão ter informação, não serão necessárias, né? Por exemplo, o ponto de referência, que é muito utilizado quando a pessoa vive em situação de rua e não tem o endereço certo. Então, o CEP da residência da pessoa em situação de violência, o telefone, a zona que vive e o país que vive, né? Considerando que o Rio Grande do Sul faz fronteira com outros países. Os dados da pessoa atendida, se for uma pessoa que é travesti ou uma pessoa trans que ainda não fez a mudança de nome no cartório, nós temos ali o nome social, a ocupação, a situação conjugal civil, a orientação sexual, que é sempre declarada pela pessoa, que isso é um outro tema que vai vir ser discutido numa outra aula, identidade de gênero, que também sempre declarada pela pessoa, se tem alguma deficiência ou transtorno, o tipo dessa deficiência, e aí entra os dados da ocorrência em si da violência, onde ocorreu, o município, a rua. Por exemplo, se for a própria escola, vai ser digitadas as informações da escola, a hora da ocorrência, onde ocorreu, né? Às vezes foi identificada uma violência e conversando no acolhimento com o adolescente ou com a criança, se descobre que ocorreu na residência ou se descobre que ocorreu em algum local de prática esportiva ou dentro da própria escola. Se for dentro da própria escola, onde dentro da escola que ocorreu? São todas informações importantes para a gente compreender a violência. Ela ocorreu outras vezes, a violência? São informações que a gente vai inserindo das características dessa violência, se ela foi autoprovocada. Aí as características dessa violência, teve alguma motivação? Nós vamos estudar esses campos depois junto com o pessoal do Centro Estadual de Vigilância. Vamos conseguir compreender qual é cada tipo desses de violência, qual foi o meio da agressão, ou se foi algum tipo de violência sexual, qual foi o tipo. Alguns campos, como eu disse, como é uma ficha que foi reproduzida do Ministério da Saúde, a escola não vai preencher. Obviamente, por exemplo, violência sexual, os procedimentos, né, de profilaxia, procedimentos ambulatoriais, hospitalares, só se vão ocorrer no serviço de saúde. Mas esses campos são mantidos em consonância com a política nacional. Os dados do autor da violência, quantas pessoas estiveram envolvidas nessa violência, tinha algum vínculo ou grau de parentesco com a vítima, qual o sexo do provável autor ou autores da violência, tinha suspeita de uso do álcool, qual era o ciclo de vida provável do autor. E por fim a gente vai lá para o encaminhamento, houve a necessidade de encaminhar para a rede de saúde, de acionar o conselho tutelar, tudo isso vai ser então previsto dentro da nossa ficha. Se for uma violência relacionada ao trabalho, qual foi a circunstância da lesão, ou outras informações adicionais que vocês vão poder inserir nessa ficha. Então, deixa eu voltar aqui na minha apresentação. Então, todos esses detalhes da ficha, a compreensão dos conceitos que estão por detrás da ficha, muitos de vocês já devem ter acesso, alguns já fizeram, afinal, é requisito para poder notificar o curso de 10 horas só para escolas do Rio Grande do Sul. Nós recomendamos que vocês acessem a plataforma Lumina e façam também o curso maior, que é de 30 horas. Ou apenas acessem o curso, vocês eventualmente não vão ter condições de concluir o curso, acessem o curso para ter o que? Acesso ao conteúdo, aos podcasts, aos textos, que vai ajudar a elucidar alguns dos conceitos que, porventura, vocês fiquem em dúvidas ao longo dessa capacitação.
Então, essa foi uma breve apresentação sobre a plataforma, alguns dos conceitos e um pouco do histórico, né, dessa construção, e nós estamos sempre disponíveis para eventuais dúvidas nesse processo de implementação da plataforma. Então, nós vamos encerrar aqui essa aula agradecendo a oportunidade e ficamos à disposição da comunidade. Agradecemos e desejamos um bom curso. Até breve.